Olá, olá. Iniciando mais um registro pessoal a respeito dessa classe que eu tanto gosto, dos Dreadnoughts. Fechamos a primeira leva aqui de Dreadnoughts. Finalmente, na primeira leva, ainda tem mais a segunda. E essa terceira aqui vai ser mais tranquila. E temos aqui Dreadnoughts realmente muito competentes. Eu vou pegar aqui o próximo da lista, que é o Tórulo. Ele já é da facção Espectro. E ele realmente é muito forte. Eu gosto muito dele. Ele já foi meu favorito por muito tempo. Muito tempo. Até lançarem o Juiz da RetroSim. E a minha build é um pouco diferenciada. Não cabe... Esse daqui eu já tinha farmado em outro momento e acabei gastando, mas não cabe. A hora que muda pro 3 ele não tem espaço. Mas assim, com o que eu tinha, eu fiz uma build bem otimizada, utilizando ainda a estratégia de alcance maior, porque essas armas aqui têm um alcance não tão longo assim. E o foco principal é esse feixe de aceleração. Eu já fiz muitos cálculos a respeito disso, e compensa. Por mais que ele tenha um DPS mais baixo do que outras armas semelhantes, a sobrecarga dele, quando você faz o cálculo do quanto que ela realmente deu de dano, acaba compensando. E muitos tiros os inimigos conseguem esquivar. Esse, por ser um feixe, é instantâneo, vai direto no inimigo. Então assim, não tem como o inimigo fugir de um feixe. Então você garante que ele vai dar dano pra caramba. Então você não perde DPS. Eu também uso um torpedo. É uma build bem híbrida. O torpedo, ele tem subprojéteis que são relativamente poderosos, um dano em área bem interessante, e torpedos como um todo no Fega Conflict perseguem inimigos, diferente dos mísseis. A classe torpedo e a classe mísseis se diferenciam por causa disso. Geralmente míssil tem um pouco mais de DPS, mas o torpedo persegue. E nesse caso, ele simplesmente é mais forte mesmo do que o míssil. E tem subprojétil ainda, esse daqui tem subprojétil também, mas é mais fraco. Enfim, no final das contas, o torpedo bala realmente é bem mais forte do que outras armas. O condutor ele é muito bom porque ele tem ricochete, e esse ricochete vai fazer bastante diferença, além de ter DTC ainda. Então, e um DPS alto, um alcance muito bom de 8.000, então ele no final das contas acaba compensando muito. E como esse daqui é o único que alcança mais curto, ele acaba ficando um alcance maior por causa desse feixe de sobrecarga. E ainda a recarga melhora, porque depois que o feixe, né, carrega ao máximo e desliga, ele fica um tempo para recarregar e dar a próxima carga de feixe. Então isso daqui ajuda nisso. Eu coloquei também um motor para ele ficar mais rápido. Note que graças a esse motor ele ficou com 730 metros por segundo, é uma nave bem rápida, especialmente para padrões de Dreadnought. Mais um torpedo aqui. E eu coloquei essa blindagem porque ela aumenta a velocidade em que a ativação acontece das habilidades de primeiro deslocamento. Temos na Espectro, todas as naves elas têm essa habilidade. Quando o primeiro deslocamento ativa, acontece alguma coisa. E no caso do Dreadnought, ele não só fica mais rápido ainda, com uma aceleração melhor, como ele também aumenta em 100% o DPS. Esse DPS não é 100% do total, é 100% desse bônus aqui, ó. Então, esse bônus já tá mais 200, fica mais 300, entende? Então não é o dano de 124.000 que dobra e fica 248.249.600. Não. Ele é uma soma desse bônus aqui. Então aumenta, mas é um aumento significativo, querendo ou não. Ele tá com a skin especial Midas,
que essa skin que deixa ele dourado. Tem outras, esse daqui não muda muita coisa. Ele já é mais ou menos dessa cor, só que mais cinza. Tem várias cores bonitas aqui. Algumas cores especiais, tipo essa daqui da Antares só apareceu em alguns poucos eventos e era muito difícil de conseguir. E também agora na loja dá pra comprar. Coloquei um teleportador simples, já que eu queria focar no DPS dele mesmo. E tinha outra blindagem que aumentava ainda mais o escudo. Só que como ele já tem muito escudo, não precisava, compensava focar em vida mesmo. Ó, por exemplo, se memoriza a vida aí e o escudo. Ele até pode aumentar muito o escudo. E realmente aumenta muito. Só que como o escudo dele já é incrivelmente poderoso e a recarga dele já é gigantesca, é sério, é muito difícil algum inimigo conseguir já derrubar o escudo dele. Então não tem por que ele ter mais escudo ainda. É a história do caminhão de mudança. Se você já tem um caminhão de mudança que vai ter espaço sobrando, você aumentar e trocar por um caminhão maior só vai aumentar o espaço de sobra. É o exemplo que eu gosto de dar para explicar isso. Se já tá sobrando, não tem por que sobrar mais. É mais fácil focar em mais vida, que dele vai durar mais em combate. E ele invoca drones também, não são esquadrões, são drones. E esse em específico, o limite de reprodução dele é 2 e o intervalo ainda é rápido. E ele dá 3 tipos de dano ainda. Então assim, ele vira um enxame, ficam 4 drones daí, invocados, distraindo os inimigos, mantendo os inimigos à distância. Enquanto isso, ele debulha todo mundo no tiro. Ele realmente é muito forte. O inimigo natural da Liberatus da Spectro é a Liberatus. Então, vamos aqui. Lindo, maravilhoso. Vou enfrentar esse 160 aqui, ó, só para mostrar para vocês. Essa é a frota específica para o Dreadnought Toro, para farmar o Dreadnought Toro. E a melhor nave para utilizar para farmar ele é o próprio Tórolo, ou naves de facções já superiores, já que já lançaram muitas seguintes. A ideia é: não deixe esses rapidinhos se aproximarem, distrai eles. Distraiu. Ó. Distraiu, destruiu. Deixa... eu esqueci de mostrar algumas habilidades dele. Quando tem muitas naves próximas, ele dispara esse negócio aqui que dá um dano em área relativamente bom. Não é tão poderoso assim, mas é muito bom para destruir enxames de drones. Ó, destrói essas naves, ó. Teoricamente eram para ser tanques, né? Simplesmente despedaçados. Eu lembro que tinha uma ordem certa para chamar os inimigos e destruir eles de uma maneira mais segura, mais eficiente. Mas como eu tô enfrentando um nível que não é tão alto dessa frota, não tem por que maximizar o ataque, deixar ele realmente... Ó, os drones distraem os inimigos. E quando você vai enfrentar algum inimigo que é realmente muito forte, tem muito DPS, esse feixe faz muita diferença. Porque ele começa a carregar e o DPS vai aumentando e fica gigante. Muito bom. A sobrecarga do feixe, ela não é uma soma igual o bônus que eu tinha falado. Ela é o dano da arma em si.
Então, se o feixe de sobrecarga fica em mais 200%, realmente triplica o dano dele. Não é um bônus que soma junto com o bônus da nave em si. E só que o feixe de sobrecarga é só o feixe em si que sobrecarregou. Então as outras armas não ganham esse bônus, que o feixe tá sobrecarregando a si mesmo. Mas enfim, muito bom, muito forte, poderoso. E esse daqui é pro Tódolo MK5. Vamos enfrentar ele aqui, ó. Em eventos, o Tódolo é muito bom. Ou era, pelo menos, né? Atualmente é só... Eu já tenho o Executor, então é só jogar o Executor. Ah, eu esqueci de mostrar a aparência dele, né? Olha só que lindo, que beldade. Daqui a pouco eu dou uma giradinha pra mostrar ele. Mas ele realmente tem um poder muito impressionante. Ó. Agora eu lembrei, deixa ele destruir esses daqui. Ó, o drone é destruído, já foi criado o próximo. Fica guardado o drone extra. Demora 5 segundos. Aí, ó, agora destrói esses. Esses aqui dão muito dano. Então a ideia é acabar com eles quanto antes. Esquece esse daqui que vai ficar tentando te distrair com um drone. E foca nesses aqui. Acabou. Eles que tem um DPS mais alto. Esse daqui, se eu não me engano, já dá pra interceptar ele direto pra lá. É por isso que eu gosto de ter colocado o motor nele. Ele fica muito mais rápido. E quando ele fica com o primeiro deslocamento ativo, ele fica mais rápido ainda. Então é assim. Se eu não me engano, a velocidade que ele ganha, aqueles 40%, é em relação à velocidade básica dele, que é de 640. Então é 40% a mais daquele 640 e não do total, que é o 730 que ficou com o motor. Se eu não me engano. Mas é um pouco difícil de calcular isso porque a gente não tem acesso a esses números ocultos no jogo, ao o que em relação ao que, essa porcentagem se refere ao que. Mas eu já fiz muitos testes e é isso que eu acredito. E é isso que eu consegui compreender e entender. Vocês viram que o torpedo perseguiu a nave? A nave, por ela ser rápida, ela foi se aproximar, o torpedo fez uma curva e seguiu a nave. Tem um limite do quanto que ele consegue seguir. Ó, ele faz curvas, mas esse limite é o suficiente para pegar mesmo os inimigos mais rápidos dessa facção. E é isso. Eu tenho uma crítica a todos os Dreadnoughts. Vocês perceberam todo esse ataque que eu fiz? Todo esse ataque eu ganharia de 7 a 12 peças, de 7 a 15 peças do Dreadnought MK5. Porém, cada MK de cada Dreadnought custa 1000 peças. Entende? 1000. Todos são assim. Todos. Esse daqui é do mais recente, mas ó, todos são 1000. Todos. Então assim, cada ataque você gastar 4 minutos, às vezes menos, né? Às vezes 3 minutos, para conseguir
de 7 a 15 peças e você tem que fazer esse ataque 80 vezes para conseguir um bendito de um único MK e você tem que farmar a nave, depois mais 5 MKs para ele ficar elite. Então, cara, 6.000 peças no total, farmadas, fazendo ataques manuais assim, é chato. É muito chato. Mas isso é uma coisa de todos os Dreadnoughts. Todos têm esse problema. E mais recentemente, os Dreadnoughts é que não tá tendo evento agora. Mas tem Dreadnought que você consegue farmar em evento. Os mais novos. Né, os 3 mais novos. Então assim... melhorou, mas ainda não é o ideal. Porque ainda assim você tem que fazer muitos ataques. Só que você não precisa mais ser necessariamente ataques manuais. Pode ser ataques genéricos, você ataca várias de uma vez. Mas é por isso que minha recomendação é: espera lançar a próxima facção e farma com naves mais fortes que você só pode deixar ela automaticamente ali destruindo tudo. E é isso. Eu vou dar uma giradinha aqui pra vocês. Porque esse Dreadnought é lindo. É lindo mesmo. É maravilhoso. É incrível. Olha só que beldade. Parece até uma coroa dourada nele. E vocês devem ter notado que ele é muito, mas muito mais poderoso do que os outros em número até o momento. Olha como ele é. Então assim, em número, ele é tão forte, mas tão forte, que ele simplesmente... ele literalmente ele é tão poderoso que se você juntar os outros Dreadnoughts, até o momento, os anteriores, os 6 Dreadnoughts das 3 facções anteriores, ele destruiria todos de uma vez só. Ele realmente é muito poderoso. É muito poderoso. Ele tem uma grande estrutura embaixo. Ele tem essa cápsula na frente, que seria o centro de comando, e essa chifre enorme na frente. A coroa atrás, os propulsores. É tudo muito bonito. E é isso. Vou demonstrar ele uma última vez aqui. Mais de lado, ó, esse chifre de unicórnio. E essa parte aqui, bem onde está debaixo do número, é uma cápsula, né? Uma central de comando. É um vidro aquilo lá. Só que tá tudo dourado por causa da skin. Mas enfim. É um Dreadnought lindo, maravilhoso. Poderoso. E é isso. Eu vou só mostrar pra vocês as habilidades que eu esqueci de mostrar. Ó, primeiro deslocamento ativo é esse daqui, ó. Ele solta aquele torpedo, sei lá o que é isso daí. E radioativo, que dá dano de energia numa área bem grande. 12.000 de alcance, ou seja, 12.000 para todos os lados, né? Um círculo de raio 12.000. Então, diâmetro 24.000. Então, é isso. Tem o reforço do deslocamento. E mais defesa de escudo. Como se já não bastasse o escudo dele, né, fica 95% de defesa. É tudo muito forte. É tudo muito forte. Ele é impressionante. Ele não tem atraso de recarga de escudo. Ele realmente é muito impressionante. E é isso. Vou encerrar a gravação por aqui.